Olá, pessoal, e aí, sejam bem-vindos. Hoje eu e o André vamos começar a responder dúvidas de vocês. Eu tinha prometido ao Diego, calma lá, Diego, que a dúvida dele ia ser a primeira, mas eu recebi uma outra dúvida que não tinha nem passado pela minha cabeça e que, de fato, é uma coisa que não é simples para quem não é da área de direito, que é como ler uma lei. Para quem não está acostumado, assim que a gente abre e vê aquele monte de informação, realmente não é a coisa mais simples do mundo. Então, hoje o André vai explicar aqui rapidinho pra gente, basicamente, a diferença entre artigo, parágrafo, inciso, alínea, caput, um pouco de qual que é a função de cada um deles. E, antes de tudo, ele vai explicar assim, o que é uma lei, né, de um modo bem geral. E aí, André? Oi, Camila, tudo bem? Pessoal, bom dia, tudo bom? O que é uma lei? A lei, ela descreve os fatos da vida, os fatos cotidianos, aquilo que acontece em sociedade. Conviver, nem sempre é tão fácil. Qual é o objetivo de toda lei? Ordenar de forma organizada, os fatos da vida, a fim de que as pessoas possam viver em paz. A lei, ela tem como princípio básico trazer uma estrutura a respeito de uma ideia, tá? Essa estrutura, normalmente, ela vem através de artigos, parágrafos, incisos e alíneas. O artigo é o principal deles, porque ele traz a ideia principal, a ideia que a lei pretende utilizar. Vamos usar como um exemplo que fica mais fácil o artigo 225 da Constituição Federal, aquele artigo que trata do meio ambiente na Constituição Federal. Ele diz lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quer dizer, esse artigo, ele está trazendo a ideia do meio ambiente para a Constituição Federal e ele está afirmando, enunciando o que a lei quer para aquele assunto, meio ambiente. O artigo, por ser a parte principal, os juristas costumam chamar de caput. Caput vem da expressão cabeça, porque é aquilo que vai iniciar a ideia principal que se quer pormenorizar depois. Os artigos, eles são enumerados do primeiro ao nono, e a partir do nono, 10, 11, 12, 13. Então você fala artigo 1º, artigo 2º e artigo 13, artigo 14. Não fala artigo 14º, artigo 15º. Os parágrafos, da mesma forma, eles estão ligados necessariamente ao caput, a cabeça daquele artigo. Então, como nós vimos, o parágrafo ele vai especificar ainda mais a ideia trazida no caput do artigo. O parágrafo ele pode ser único, e aí a gente diz que ele é um parágrafo único e diz da forma como a gente está falando, escreve parágrafo único. Ou então, ele pode vir numa sequência, e aí você vai numerar. Incisos. O que são os incisos? Mesma ideia, vinculados ao caput e vinculados aos parágrafos. Os incisos eles podem enumerar, especificar, detalhar ainda mais aquilo que está escrito no parágrafo, tá? Ou eles podem trazer elenco de ideias, exemplo de incidências, Isso é muito usado, por exemplo, em leis tributárias, que fala inciso 1, impostos, inciso 2, contribuições de melhoria, inciso 3, taxas. E as alíneas, elas ainda têm a função, muito parecida com os incisos, a função de exemplificar também, impostos, aí a linha A, que incidem sobre mercadorias, a linha B, que incidem sobre serviços, a linha C, que incidem sobre prestação de serviços. Deu para entender? Deu para entender. E agora acho que o pessoal já aprendeu, já sabe o que é caput, já sabe como falar a ordem, artigo 13, parágrafo 3º. Eu espero que isso ajude vocês a, quando abrirem uma lei, olharem também de uma forma mais fácil, Isso aí tem o objetivo de organizar as ideias na nossa cabeça para não ficar um grande texto corrido, e a gente vai responder essa dúvida em duas partes. Então, na semana que vem, a gente vai falar um pouco da estrutura geral também, porque a gente não precisa ler uma lei inteira para achar uma única informação. Ela é dividida em tópicos de tal modo que a gente consegue ir de uma forma mais direcionada. Mas isso fica para a semana que vem. Até lá! Tchau, tchau!